Se você não consegue ter frequência nas suas postagens do Instagram, então você tá no vídeo certo. Nesse vídeo eu vou explicar para você o passo a passo que eu utilizo para conseguir ter frequência e sempre ter conteúdo para postar. Então fique comigo até o final. Mas antes, para quem tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Pamela Cavalcante, sou mentora de empresas e se você quiser receber mais conteúdos como esse daqui, é só você se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações para você ficar sabendo sempre que eu trouxer um conteúdo novo aqui para vocês. Então, o primeiro passo que você precisa seguir é ter um local para você conseguir organizar essas ideias e também fazer o planejamento delas. Então, você pode usar uma agenda física, se você preferir, algum aplicativo, mas eu uso e indico que vocês utilizem a ferramenta do Trello. Então, lá você consegue colocar várias ideias e ainda organizar elas por data. Inclusive ir ticando cada conteúdo conforme você for postando ele. Então o Trello é uma ótima ferramenta para vocês conseguirem organizar esses conteúdos. E agora o próximo passo é você utilizar uma estratégia que ela é chamada de brainstorm, que na tradução significa tempestade de ideias. Ou seja, essa daqui é uma estratégia no qual você vai parar para pensar em quais temas você pode estar criando ideias de conteúdo, pensar também quais são as dores e problemas que o seu público-alvo enfrenta para você trazer uma solução, trazer um conteúdo também em cima disso. E se você tiver outras pessoas dentro da sua empresa, sócio ou funcionários, também é muito interessante que você pegue essas pessoas para que vocês façam esse brainstorm em conjunto. Então não vai ser apenas você sugerindo ideias, mas também todas as pessoas que estão ali envolvidas com o negócio. E aonde que você vai colocar essas ideias? Dentro dessa ferramenta que eu falei para vocês, a ferramenta Trello, você consegue criar uma coluna. Eu vou até compartilhar a minha tela para vocês visualizarem melhor. Então ali vocês conseguem criar uma coluna, pode colocar o nome de brainstorming, e nessa coluna que vocês vão colocar ali todas essas ideias de conteúdo que vocês tiveram. E além disso, você também pode usar o ChatGPT. Então explica para ele qual é o seu nicho, o que você vende, quem é o seu público-alvo e fala para ele te dar ali várias ideias de temas e conteúdos que você pode estar criando. E você vai pegar todas essas ideias de conteúdos, de temas que você tem e vai colocar aqui dentro dessa coluna do brainstorm. Agora o próximo passo é você definir uma meta de conteúdos que você quer postar. Então você pode definir uma meta, por exemplo, de postar um Reels por semana, um Reels por dia, ou então 3 Reels por semana. E além disso, você também pode encaixar os posts e os carrosséis também dentro dessa quantidade de conteúdos que você quer postar por semana ou por mês. E uma coisa que eu sempre costumo falar para os meus mentorados é que é muito importante definir metas que sejam ousadas e ao mesmo tempo, é claro, que sejam metas realistas. Então, se você vai definir que você vai postar um Reels por dia, será que realmente vocês vão conseguir postar um Reels por dia? Então você precisa avaliar, pensar muito bem nisso para que você defina realmente uma meta que vocês vão conseguir alcançar e vão conseguir seguir ela também. Até porque é muito frustrante definir uma meta que a gente não consegue alcançar ela depois. Então, por isso que você precisa definir uma meta ali, uma quantidade que realmente seja confortável e que vocês vão conseguir seguir ela. Depois que você definiu qual vai ser a sua meta, a frequência que você vai ter de postagens, agora o próximo passo é a gente pegar essas ideias que estão lá no brainstorming e a gente vai realmente definir uma data. Então, a gente vai pegar essas ideias e vai realmente fazer o planejamento. Então, o tema X vai ser postado no dia tal e no horário tal. Então, se você definiu uma meta, por exemplo, de postar 3 Reels por semana, então você pode fazer um planejamento de postar um Reels na terça, outro Reels na quinta e o outro Reels no sábado. E além de você definir esses dias, também é importante você definir qual é o horário que você vai postar. Vou compartilhar o meu Trello novamente com vocês e vocês vão ver que tem ali a coluna do brainstorming e eu costumo separar esses conteúdos por mês. Então eu deixo uma coluna para cada mês. Então aqui no YouTube, por exemplo, eu procuro postar um vídeo por semana, procuro postar toda terça-feira. Então eu coloco o meu conteúdo por coluna e cada coluna representa um mês que tem ali 4 ou 5 conteúdos, sendo um conteúdo por semana. E além disso eu também coloco a data. Então é toda terça-feira eu vou lá no calendário e verifico qual vai ser o dia que eu vou postar aquele conteúdo. E depois que eu já gravei esse conteúdo, já editei, já deixei ele programado, aí eu volto
volto aqui no Trello e dou um check para mostrar que essa tarefa, que esse conteúdo já foi concluído. Agora nós vamos para o próximo passo, mas antes, se você tá gostando do conteúdo que eu trouxe até aqui para você, eu vou pedir para você deixar o seu like aí embaixo e clicar também em hypar, porque assim o YouTube entende que você tá gostando, que é um conteúdo interessante e ele recomenda para várias outras pessoas. E é claro, fazendo isso você me ajuda muito aqui no crescimento do canal. Agora o próximo passo é para você separar um tempo na sua agenda para você fazer a criação desses conteúdos, gravar o vídeo ou até mesmo fazer aquele processo de editar e programar o vídeo se você não tiver uma pessoa para isso. Então também é muito importante que, além de você pegar todas essas ideias, organizar elas por data, que você coloque na sua agenda, separe um tempo para de fato estar criando esse conteúdo. É claro que dependendo do seu nicho, se você tem um salão, por exemplo, uma clínica de estética, muitas vezes você pode aproveitar o próprio momento que você está atendendo para gravar e criar um conteúdo. Porém, além disso, também tem outros conteúdos que a gente cria que a gente precisa realmente separar um tempo para eles. Então é importante que você consiga encaixar na sua agenda também um tempo suficiente para fazer essa criação, edição e programação desses vídeos para que você realmente consiga cumprir com essa meta que você definiu. Então, se for 3 Reels por semana, você precisa deixar um tempo ali organizado, separado, para que você realmente consiga cumprir com essa meta. Agora, o próximo passo é de você usar uma outra ferramenta que também vai facilitar todo esse trabalho para você, que é você utilizar o ChatGPT. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, ele pode te ajudar trazendo ideias de conteúdos que você pode estar criando, mas além disso ele pode te ajudar em outras questões também, como por exemplo, criar um calendário para você de postagens. Então você pode pedir, por exemplo, para o próprio ChatGPT criar um calendário para você de postagens. Você pode explicar para ele qual é o seu nicho que você vende, falar qual é a frequência que você quer, como por exemplo, um Reels por dia. Então você explica isso para ele e ele vai trazer ali um calendário para você com as datas que você deve postar e também com os temas, os conteúdos que você precisa trazer em cada dia. E além disso, uma outra forma que você também pode usar o ChatGPT, que eu inclusive utilizo bastante, é de você pedir para ele criar o roteiro do seu vídeo, se for um Reels, ou então pedir também para ele criar o texto para você criar um carrossel que você vai postar. Então essa também é uma forma de você estar utilizando uma ferramenta que vai economizar muito do seu tempo. Então no meu caso, por exemplo, quando eu comecei a criar conteúdo aqui pro YouTube, eu chegava a gastar cerca de 1 hora criando conteúdo, procurando tema, ideia. Então o ChatGPT hoje ele facilita muito esse processo de você ter ideias, ter ali um roteiro com os tópicos do que você precisa, ou simplesmente criar o texto de uma arte que você vai criar por um carrossel. Então utilize ele também para facilitar todo esse processo de organização e de criação de conteúdo. Então, para você conseguir ter realmente essa frequência, você precisa ter um local para conseguir organizar, fazer aquele brainstorming e organizar também todas essas ideias, definindo ali uma data e também um horário para você postar. Lembrando que é importante você definir uma meta de quantidade de conteúdos que você pretende postar e, é claro, essa meta ela precisa ser ousada e ao mesmo tempo realista, uma meta que você vai realmente conseguir alcançar. E além de todo esse processo de planejamento, de pegar ideias e definir as datas, é fundamental ir para a parte da execução. Então, separar um tempo na sua agenda para você realmente criar esse conteúdo, gravar, fazer edição e já deixar ele programado. E agora uma dica bônus para você que ficou até o final desse vídeo, é para você acompanhar os insights desses conteúdos que você vai postar. Então vamos supor que você vai postar vídeo toda terça e quinta-feira em um certo horário. Então é importante que você faça o acompanhamento. Olha os insights, que são os números que esses vídeos tiveram. Então olha a quantidade de visualização, curtida, comentário, compartilhamento, para você começar a entender qual é o melhor dia, melhor horário e melhor conteúdo também. Então, aqueles conteúdos que têm mais engajamento, mais visualização, é interessante você reproduzir eles em outro formato. Então, depende muito do seu nicho, do seu público. Por isso que a dica que eu deixo aqui para você é acompanhar esses insights para você entender quais são os melhores conteúdos que dão mais engajamento, para você conseguir entender quais são os melhores dias e melhores horários para você estar postando. E para isso você precisa ir fazendo alguns testes e acompanhando também esses números.
Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí embaixo para eu saber. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí embaixo também, que eu procuro responder todos vocês. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já aproveita também, se inscreve, ativa as notificações para você ficar sabendo assim que eu trouxer um conteúdo novo por aqui. Eu desejo muito sucesso, bons negócios e eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos.